Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Nós queremos falar um pouco hoje sobre um homem que teve a sua vida transformada para transformar outras vidas. O nome dele, Paulo, conhecido como Saulo. O nome hebreu de Paulo era Saulo, e o nome grego dele era Paulo. Assim como Silas e Silvano é a mesma pessoa. Assim como Pedro e Cefas é a mesma pessoa, são só línguas diferentes. Ok? Nós queremos meditar um pouquinho na palavra do Senhor aqui em Atos capítulo 9, debaixo desse tema da campanha de missões da Convenção Pioneira. Transformados para transformar. O texto, o lema, está logo aqui abaixo, é o texto de Colossenses capítulo 1, versículos 10 até o 11, a primeira parte. Deus nos chamou para sermos transformados e também para transformar outras pessoas. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. A Convenção Batista Brasileira, ela tem o lema proclamando o reino com o poder de Deus. É o poder de Deus que faz essa transformação. Então, é transformados para transformar pelo poder de Deus. É Deus agindo em nós primeiro, depositando em nós, vasos de barro, a preciosidade da mensagem do Evangelho. E assim nós podemos repartir com outros a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência transformadora na vida dele. E o texto de Atos capítulo 9, que também será projetado aqui, ele diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por quê? No capítulo 8, Paulo é identificado como o responsável pela morte de Estevão. Aquelas pessoas que apedrejaram Estevão, que era um diácono e depois se transformou num evangelista, assim como Filipe, que era um diácono e foi transformado pela graça de Deus num evangelista e foi para Samaria, aqui já em Atos capítulo 8, nós vemos essa história, nós vemos que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Isso significa que ele era o líder, o responsável pela morte daquele jovem, daquele homem que morreu por causa do Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo não se deu por contente com isso. Paulo, ele era talvez um microempresário daquela época. Ele era alguém que fazia tendas. Ele era um construtor de tendas. E é bem provável que ele foi a negócios até Damasco, a capital da Síria. E para ali, então na sua viagem de negócios, ele pede também, então, uma carta para os líderes religiosos de Jerusalém, para que, debaixo da autoridade deles, ele pudesse prender alguém que pertencia a um grupo chamado Os do Caminho. Então o texto segue dizendo: dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencem ao caminho. A palavra caminho aqui está com C maiúsculo, porque esse foi o primeiro nome da igreja cristã. Os do caminho. Depois, quando Paulo faz a sua defesa diante do rei, ele diz: quando estava perseguindo a suposta seita dos do caminho, me apareceu no caminho, mais brilhante do que o sol ao meio-dia, o Senhor da glória. E eu não fui negligente nem desobediente à visão que tive,
e estou aqui diante de ti por causa disso. Paulo, depois de perseguidor, foi perseguido. De aprisionador, se tornou prisioneiro. De alguém que levava as suas vítimas à morte, foi levado à morte por causa do nome de Jesus, a quem ele perseguia. E então, nesse caminho, ele tem esta visão. O texto segue dizendo, para que desta forma, com cartas e autorização do sumo sacerdote, ele pudesse levar preso para Jerusalém essas pessoas, a fim de que elas fossem julgadas e executadas. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Notem que Paulo estava perseguindo as pessoas que pertenciam ao caminho. Domingo passado e domingo retrasado nós falamos que nós não estamos aqui por acaso. Deus nos criou com um propósito. Nós não somos obra do acaso, nós somos obras de um Deus de extremo bom gosto. E Ele nos escolheu com um propósito. Então, quando Deus chamou você, Ele não errou. Você pode falhar, mas Deus não falha. Deus jamais falhou, jamais vai falhar. Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito principal dele é ter você junto dele. Que pai, que mãe não quer ter seus filhos pertinho de si? Nem que for só para dar um cheiro. Um abraço. É tão bom. Isso preenche a nossa alma. E Deus, por ser uma pessoa, e porque Ele é amor, Ele deseja ter você perto dele. Só que Ele não vai te levar à força. Ele quer que você vá com as suas próprias pernas. É mais ou menos como a história daquele filho gastador de Lucas capítulo 15. O filho conhecia o pai que tinha. Ele sabia quem era seu pai. Mas ele preferiu os amigos, os prazeres, passageiros, que não satisfazem. Mas um dia, ele se arrependeu. Ele mudou o seu caminho e voltou para a casa do pai. A surpresa? O pai correu ao encontro dele. Mas é interessante que o pai não mandou ninguém atrás. Nessa mesma parábola, Jesus fala sobre 100 ovelhas. E fala sobre 10 dracmas. Aquelas 100 ovelhas, uma se perdeu. Ela não sabia como retornar. Tem algumas pessoas que se perdem do rebanho e não sabem como retornar. E essas é necessário que o Espírito Santo dê-nos sabedoria para que nós possamos buscá-las. Há outras, como a dracma, que estava perdida dentro de casa. A dona daquela dracma acendeu a lâmpada, pegou a vassoura e varreu, porque o chão naquela época não era de porcelanato e nem de piso ou assoalho, era de palha, para que pudesse impedir a umidade e o frio que vinha da terra, a fim de manter a saúde. Então ela vasculhou aquela palha com todo o cuidado e recuperou a sua dracma perdida. Tem muita gente que está perdido dentro de casa, dentro da igreja, e não sabe que está perdido. Precisa ser encontrado. Mas há filhos que sabem do amor do Pai, conhecem e já provaram que Deus é bom. Esses precisam voltar com as próprias pernas. Eles precisam reconhecer, e alguns precisam passar pelo chiqueiro, como aquele rapaz passou. Para que entenda que Deus é bom. Para que entenda que o Pai é bom. Para que entendam que tem um propósito maior para as suas vidas do que simplesmente viver por viver, desfrutando os prazeres do mundo passageiro.
ou se distraindo como aquela ovelha se distraiu, ou caindo como aquela moeda caiu, sem perceber. A decisão do filho foi voluntária. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram sua vida transformada. E de outras tantas que erraram o caminho, mas foram humildes o suficiente para reconhecer e retornar. O profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, nos diz que Deus habita o alto e sublime céu, mas também habita com o contrito, abatido de espírito, para revigorar aquele que está com o coração quebrantado e contrito. Deus nos chama sempre de novo ao arrependimento. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Deus nos recebe como filhos. Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, nos diz que nós somos adotados por Deus. Efésios, capítulo 1, nos diz a mesma coisa, que nós somos filhos adotivos. Você já viu filho adotivo? Quem já viu uma criança abandonada que foi adotada? Conhece? A minha irmã adotou uma criança, ela devia ter uns 9 anos de idade. Que dureza! Que dureza! Maus hábitos, palavras de baixo calão, atitudes traiçoeiras. A gente entende que aquela criança passou por muito sofrimento. Esse mundo que nos cerca, ele não é amigável. Ele é selvagem. Esse mundo que nos cerca, ele nos fere. Esse mundo que nos cerca é cobra engolindo cobra. É cão come cão. E Jesus não foi ingênuo ao nos mandar para este mundo. Ele disse, olha, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos, e não como lobo no meio de ovelhas, que daí é a festa. Nenhuma ovelha vai te morder. Mas como ovelhas no meio de lobos, essa é a nossa lição. E nós fomos adotados. Ninguém nasceu crente em Cristo Jesus. Mesmo tendo nascido num lar cristão, teve um momento na nossa vida que a nossa vida precisou de um câmbio, de uma transformação. Aqueles valores que nós tínhamos já não serviam mais para o reino. Deus tem a sua própria moeda no reino. Deus tem os seus próprios valores no reino. E às vezes nós queremos que Deus cambie conosco e nós continuamos com certas moedas no nosso bolso, valores que nós deveríamos ter jogado fora. Mas nós não fizemos isso. E por isso que a transformação ela continua acontecendo dia após dia. Por isso Paulo, o mesmo autor deste texto que nós lemos ainda, não concluímos, ele diz que ele foi transformado. Ele foi transformado, mas ainda tinha muita coisa na sua vida que precisava ser moldado, ser transformado. A nossa vida, na verdade, deveria ser como um canteiro de obras, e deveria ter uma placa grande nas nossas costas. Estou em obras, assinado arquiteto Jesus, Espírito Santo e o Pai. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua igreja, no meio do seu povo. Segundo Coríntios, o mesmo Paulo fala no capítulo 7, no versículo 10, que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz vida. E esse texto de Hebreus, capítulo 12, ele nos segue nos versículo 4 em diante, que nós já estudamos aqui há poucos dias sobre esse texto até o versículo 3, ele diz assim, no combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Então, o pecado que tenazmente nos assedia, que está lá no versículo 1, ele está ali, o diabo, ele está tentando dissuadir, iludir, enganar a gente. Ele diz, você está perdendo. Você está abrindo mão. É só você que faz. Já viu? Quando os filhos da gente estão em casa e a gente pede para um lavar a louça. E aí ele diz, sempre eu, só eu. Mesmo que tenha sido a primeira vez na semana e os outros fizeram o restante da semana inteira. Mas naquele momento é só ele.
Nós temos uma síndrome de nos vitimizar a todo momento. Nós sempre somos vítimas. Enquanto nós não entendemos que nós não somos vítimas, é que nós vamos começar a gerenciar a nossa vida. Enquanto nós nos escondermos como vítima, nós nunca vamos enfrentar nossos medos. E nossos medos vão nos dominar. Eu falei a frase de Martin Luther King Jr. aqui no domingo passado, e ele disse que se você não tem uma boa causa para morrer, você não tem motivo nenhum para viver. Então encontre uma boa causa para morrer. Encontre. Eu encontrei. É lutar por Cristo. Muitos missionários estão perdendo a vida por lutar por Cristo. Eu fiz um juramento e uma promessa diante de Deus num voto. No mínimo 35 anos da minha vida dedicar ao Senhor. Estou quase chegando lá. Se não morrer antes. Se eu morrer antes, Paulo mesmo que está aqui sendo retratado, ele diz, é incomparavelmente melhor. Verso 5. Já vos esquecestes do ânimo que ele vos fala como filhos? No versículo 3 ele fala, para que não fiqueis desanimados e nem canseis. E às vezes a gente faz o bem, a gente espera o bem de volta. Não faça isso. Você vai se frustrar. Faça o bem porque é certo fazer o bem. Não espere paga. Jesus diz que quando você fizer um banquete, não faça para pessoas que têm condições financeiras, porque elas vão te devolver o favor. Faça para quem não tem condições, porque eles não vão ter condições de devolver o favor para você. E aí você tem uma recompensa com Deus. Porque nós também não podemos devolver o favor dele. Podemos? Aí nós vamos agir como Deus age. Como é que Deus, que é perfeito, nos chama para sermos perfeitos, conforme a palavra de Jesus? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina. É agindo na semelhança de Deus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 1, ele disse, sede imitadores de Deus, como filhos amados, sejam imitadores de Deus. Não poderia deixar de citar Paulo em Filipenses capítulo 1, versículos 27, ele diz, vivei de modo digno do Evangelho. Mas a gente pode falar com Pedro também. Pedro nos diz que nós fomos chamados para sermos participantes da essência divina. Então nós temos um propósito neste mundo, nós temos um chamado neste mundo. Nós somos chamados para sermos transformados e para transformar. Quando nós nos doamos. E segue dizendo, filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo filho que recebe. Às vezes, quando um filho é disciplinado pelo pai, na hora ele fica muito triste. Mas chega um tempo em que a gente não fica mais triste quando isso acontece, porque a gente percebe que é Deus trabalhando na vida da gente. Há uns 4 anos e meio antes de eu receber o convite para vir para cá, eu disse para minha esposa, eu estou tão feliz. Eu vejo que Deus não se esqueceu de mim. Ele continua me corrigindo. Ele continua me disciplinando. A disciplina do Senhor, na hora que acontece, não é motivo de alegria. Mas se você conhecer a Deus, você vai saber que é motivo de alegria, porque Ele não desistiu de você. E é isso que o texto que segue está dizendo. Visando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Vai se tornar um delinquente. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, e sim ilegítimos, filhos ilegítimos, bastardos. Até 2001 surgiu a primeira lei que deu direitos a filhos bastardos, e depois disso as leis começaram a ser seguidas. Mas até ali, nenhum filho bastardo tinha direito à herança. E o que Paulo está escrevendo aqui é algo que perdurou aí pelo menos 2000 anos depois de ele ter escrito.
basicamente 2000 anos. Filhos ilegítimos não recebem herança. Verso 9. Além disso, tínhamos nossos pais para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Se nós tínhamos nossos pais que nos corrigiam e a gente obedecia, porque senão levava um puxão de orelha, porque levava um castigo ou coisa desse tipo, por que nós não vamos obedecer a Deus, o nosso Pai, a quem chamamos de Pai? Verso 10, pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes de sua santidade. Da sua santidade. Em 1 Coríntios, Paulo fala, no capítulo 11, que Deus nos corrige para nós não sermos condenados com o mundo. Quando ele está falando sobre autoexame ali, antes de celebrar a ceia do Senhor, para nós não sermos condenados com o mundo. Verso 11, nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Às vezes a gente vê aqueles autorofilistas que aguentam levantar pesos e têm os músculos definidos. E aí tem tanquinho aqui, tem os bíceps, o tríceps e quadrúpedes para todo que é lado. E aí a esposa, né, deve achar lindo aquilo. Às vezes a gente está com uma saliência um pouquinho diferente. Ela vai assim, vai fazer caminhada, menino. Os pânceps. E aí a gente vê como a gente não está se exercitando. Agora, será que nós estamos alegres por sermos exercitados na disciplina do Senhor? Será que podemos nos alegrar? Na hora, às vezes, não. Mas logo depois a gente pensa, louvado seja o Senhor, Deus continua puxando a minha orelha, aleluia! Sou filho, eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. Porque às vezes o inimigo das nossas almas chega do ladinho assim, quem disse que Deus te ama? Quem disse que o céu é de verdade? Quem disse que por causa de tudo errado que você já fez, você vai desfrutar do céu? Essa voz não vem de Deus, mas Deus pode usar até mesmo o diabo. É como aquela questão daquela mulher que estava passando por necessidade. E aí, de repente, um grupo de pessoas que não eram temente a Deus, era do time contrário, disse, vamos lá levar uma cesta básica para aquela mulher, só para ver, porque a igreja não está fazendo nada por ela. E aí eles fizeram aquela campanha ali, levaram uma cesta básica, eles chegaram e disseram, sabe quem é que mandou para você? Aí a mulher disse, não, mas não me interessa, quando Deus manda até o diabo obedece. Aleluia. Paulo então viu aquela luz mais brilhante que o sol ao meio-dia. Ele caiu por terra e ouviu a voz dizendo, Saulo, Saulo, quem você está perseguindo? Você está perseguindo a mim. Ele disse, mas quem é o Senhor? É eu, Jesus, a minha igreja. Quando alguém persegue alguém que é servo do Senhor Jesus, ele não está perseguindo essa pessoa, está perseguindo o corpo de Cristo. Está atacando o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso com profundidade. Versículos 17 a 20 nos dizem, então Ananias foi e entrou na casa, e pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias não queria ir lá na casa onde Paulo estava. Ele sabia quem era Paulo, ele conhecia Paulo. Paulo já estava há 3 dias na cidade, todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. E todo mundo sabia quem era Paulo. Porque no capítulo 8, a Bíblia nos diz que no versículo 1, aqueles que adoravam a Deus, que eram os do caminho lá em Jerusalém, eles disseram, pernas para aqui que eu quero vocês.
aconteceu o contrário do que aconteceu em Atos 1:8. Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que, em Atos 8:1, eles foram dispersos. E por onde eles iam, eles faziam o quê? Anunciavam Jesus. Os apóstolos mesmos ficaram lá em Jerusalém. Mas os crentes, o povo de Deus que foi transformado, que foi tocado por aquela mensagem de redenção, eles saíram anunciando o Evangelho por onde quer que passaram. E também lá onde Paulo estava, em Damasco. Ali havia um discípulo de Jesus chamado Ananias. E Jesus manda Ananias lá para que Paulo recebesse então um toque especial de um homem simples. Paulo era um homem letrado, era um homem estudado, ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ele era o teólogo. Na sua carta aos Filipenses, ele fala que ele se avantajava, ele era mais inteligente do que os seus da sua idade na sua época. Era alguém de destaque. Mas no capítulo 3 de Filipenses, ele diz que ele considerou tudo isso como esterco. Só por causa de uma coisa: receber o poder de Jesus na sua vida. E é isso que Ananias profetiza para ele. No reino de Deus não tem homens sábios, poderosos, generais, nada disso. Quando nós entramos nessa casa, aonde Jesus é o cabeça, um general passa a ser um general de barro, um coronel passa a ser um coronel de barro, um prefeito passa a ser um prefeito de barro. Todos nós somos pó. Vocês já viram alguém entrar em guerra por causa de barro? Aliás, a esposa às vezes fica brava com a gente por causa de barro. As crianças que o digam. Mas Deus pega barro como a gente, para que a glória seja dele, e molda a gente. Paulo diz isso, não eu. 2 Coríntios capítulo 4. Para que a glória e a excelência seja dele. Ele pega vaso de barro que nem a gente, que ninguém dá um tostão furado. E ele quebra. Ele moe. E faz de novo. Eu li um livro que impactou minha vida, chamado Moldados por Deus. É um pequeno livro. Ele escreve o livro dele inteiro numa olaria. Ele retrata no livro dele aquilo que Jeremias capítulo 18 nos ensina. Jeremias estava sem compreender o que Deus estava fazendo. Deus estava levantando uma nação que não era temente a Deus, um povo bravo, um povo guerreiro, um povo que matava e torturava, tanto que cegaram o rei, mataram os filhos dele, a família dele, na frente dele, depois com a brasa queimaram os 2 olhos dele e deixaram ele morrer cego. Não mataram. A última visão que aquele rei teve foi dos filhos dele sendo mortos na frente dele. Esse era o rei Nabucodonosor. Não sei se vocês já ouviram falar no Trabucodonosor, mas esse era o Nabucodonosor. Ele era mau. Deus usou ele para disciplinar o seu povo. Isso mesmo que Hebreus capítulo 12 está falando aqui. Deus pegou um Paulo, arrogante, prepotente, bambambam, quebrou ele. O autor desse livro, ele nos diz que ele via o oleiro pegar aquele barro que ninguém dá um tostão furado e moldava eles. E moldava. E de repente ele colocava no forno, e porque tinha uma imperfeição, talvez um pedacinho de pedra lá dentro, na hora que queimava aquele vaso, ele trincava, ele rachava. Alguns até estouravam. Ele viu ao lado da olaria um monte de caco de vaso, quebrados, literalmente quebrados. Ele conversou com o oleiro e ele disse:
Isso é lixo? Ele disse, não. Essa é a minha melhor matéria. Ele falou, mas como? Eu vou moer de novo esses vasos, esses cacos de barro. Vou moldar de novo. E deles vai sair a melhor porcelana. A melhor porcelana. Eu não sei até onde você tem a sua vida quebrada, mas se você deixar que o oleiro, chamado Deus, o Espírito Santo, que veio sobre a vida de Paulo e moldou aquele homem, venha sobre a sua vida, ele pode restaurar você. Você tinha um valor, mas quando Deus trabalha em nós, o valor é incalculável. Eu não sei como é que está o teu coração, não sei como é que está a tua vida, por onde você tem passado, como você tem passado, mas eu gostaria de desafiar você, colocar seu coração diante de Deus nessa hora. Coloque-se de pé. Eu sei que nem todos querem fazer isso, eu sei que nem todos precisam fazer isso, mas se o Espírito Santo falou para você hoje, você precisa voltar para a olaria do Mestre. Você precisa deixar que Deus quebre. Você precisa permitir que Ele faça você de novo. Fale isso para Ele. A ovelha não sabia que estava perdida. A dracma estava perdida dentro de casa. Mas o filho pródigo sabia quem era o pai. Ele voltou. Ele voltou porque ser um servo na casa do Pai Celestial é muito mais importante do que ser um empresário na desgraça desse mundo. Porque esse mundo é um mundo de desgraça. Eles não podem receber a graça de Deus. Jesus é quem dá esse veredito, não sou eu. Eles não podem receber o Espírito Santo. Mas ele disse para os seus discípulos, ele já está em vocês e vai estar sobre vocês. Estar em nós é uma ação do Espírito Santo. Estar sobre nós é uma ação diferente. Quando o Espírito Santo está em nós, ele vai nos moldando, ele vai nos trabalhando, ele vai tirando aquelas impurezas da nossa vida, do nosso ser, do nosso caráter, que precisa ser moldado e moldado. Mas quando o Espírito Santo está sobre nós, é porque Deus está usando a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele tinha uma força descomunal. Quando você lê o Novo Testamento, você ouve, o Espírito Santo estava sobre Jesus para curar. Ele fazia curas maravilhosas. Então o Espírito Santo quer estar em você. Mas ele quer estar sobre você também. Sobre significa governo. Governo. Ele quer governar seu coração, sua vida, seu dia a dia. A palavra de Deus nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17. Onde está o Espírito de Deus? Deus é Espírito. E onde está o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uma das traduções mais honestas nesse texto seria: onde o Espírito Santo é Senhor, ali há liberdade. Quando o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida, ali há liberdade. Muita gente foi presa por causa do nome de Jesus. Paulo foi preso por causa do nome de Jesus. João foi preso por causa do nome de Jesus. Mas ele não era preso no Senhor. Na sua carta aos Filipenses, Paulo disse, olha, gostaria que todo mundo se convertesse, menos essas correntes aqui, menos essa cela. E no final da sua vida ele diz que a guarda pretoriana, que era a guarda de elite de Roma, mandava saudação para a igreja, porque ele estava na prisão, mas ele estava evangelizando. Ele foi transformado e estava transformando. Aquele mundo daquela época foi transformado através da vida de um homem. Será que você tem menos amplitude de alcance que Paulo?
Com o aparelho de celular na mão, você alcança o outro lado do planeta? Será que nós temos alguma desculpa para dar? Irmãos, Paulo tinha que viajar de navio, a pé. Não tinha telefone, não tinha trilhos, não tinha trem, só navios. E por terra ele tinha que viajar a pé. No máximo num jegue, alugado ainda. E nós temos tanta liberdade, nós temos tanto acesso, nós temos tanto alcance. Será que podemos alcançar aqueles que ainda não são alcançados, ainda não foram alcançados? Coloque seu coração diante de Deus e diga: Senhor, eu estou voltando e eu quero que o Senhor molde o meu caráter, que o Espírito Santo esteja em mim e sobre mim e faça o que é necessário. Pai, o Senhor nos chamou aqui com um propósito, o Senhor não nos chamou aqui por acaso, esse dia não foi preparado por acaso, esse dia foi preparado exclusivamente para teus filhos, Pai, para que nós, diante do Senhor, sejamos moldados pelo teu Santo Espírito, para que Ele venha sobre nós e em nós, e tire todas as impurezas do nosso coração, da nossa mente, do nosso caráter. Pai, nós precisamos do teu agir. Pai, eu sei que tem vidas preciosas aqui que ainda estão escondidos no meio da palha dentro de casa. Pai, eu sei que tem ovelhas preciosas perdidas e nem sabem que estão perdidas. Mas temos também filhos que conhecem o Senhor e precisam voltar para a casa do Pai. E o Senhor, como aquele Pai maravilhoso, o Senhor vem ao encontro. O Senhor tem um banquete preparado. O Senhor tem o melhor para nos dar. O Senhor tem vida, esperança. O Senhor tem vida eterna para nos dar. Ó Deus, que nosso coração, mesmo que esteja em frangalhos, esteja quebrado, esteja despedaçado, Senhor. Só o Senhor pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Só o Senhor pode moldar, só o Senhor pode sarar essas feridas. Por isso nós colocamos nosso coração diante do Senhor nesta hora, como povo reunido, povo remido, um povo que adora o Senhor pelo poder do Espírito Santo no nome